Não faz muito tempo que o responsável por cuidar do churrasco em confraternizações, festas e reuniões familiares quase sempre era alguém da própria família, né? Só que isso mudou. O mercado cresceu e o churrasqueiro virou profissional requisitado. É por isso que o Estação Mercado de hoje embarcou nas confraternizações de fim de ano para mostrar esse setor. Então, já põe a carne e o pão de alho na grelha para assar que o programa está começando. No Estação de hoje, a repórter Vanessa Nascimento vestiu o avental e pegou a faca para ser uma churrasqueira profissional por um dia. Ela aprendeu desde botar o fogo no carvão até a encontrar o ponto correto da carne. E você também vai conhecer a profissão de cuteleiro, um mercado de fabricação de facas artesanais que cresce conforme avança o mercado de churrasco. E tem muito mais. Fique com a gente, o Estação Mercado está no ar. E hoje, quem está com a gente na tradução em Libras do programa é o Luiz Fernando. Oi, Luiz, tudo belezinha? Obrigada pela sua parceria de novo, viu? Embarcar com a gente aqui em mais um programa. E aqui no estúdio, eu recebo o churrasqueiro e empresário Márcio Azevedo. Márcio, muito bem-vindo aqui ao programa, muito obrigado. Viu? Márcio, olha, a gente está aqui para tirar várias dúvidas e tirar informações sobre esse mercado de churrasco, né? Sim. Lembrando, olha esse dado, Márcio, lembrando que falando de um mercado em que o Brasil é o terceiro no ranking dos países que mais consomem carne no mundo, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Márcio, dito isso, é possível sim viver de churrasco? Sim, Fernanda, com certeza. Né? Inclusive, esse ano está fazendo 10 anos, né, da nossa empresa, do Mar Churrasco. Estamos com essa data muito importante para nós, que com certeza, com muitas dificuldades, atingimos aí esse 10 anos aí com muita dedicação, né? E com certeza é possível sim viver de churrasco. Há 10 anos, né? Muita coisa, sim, né? E queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Como é que você começou? Por que você decidiu seguir nessa profissão? Então, começou há 15 anos atrás, né? Quando eu trabalhava no açougue e as pessoas iam comprar carne e queria um profissional para assar a carne para eles. E eu sempre me prontificava a fazer esse serviço. E foram 5 anos trabalhando dessa forma até que por fim eu não aguentei. Eu falei, ou eu trabalho no açougue ou eu faço churrasco. Foi então que eu tive essa ideia e graças a Deus optei em fazer o churrasco. Montei a minha empresa e hoje já faz aí 10 anos que estamos na área. A maioria das pessoas que começam ou é por isso ou gosta mesmo da área, né? Pela sua experiência na sua empresa lá, das pessoas que trabalham com você, né? Sim. Tem quantas já, né? Até aproveitando essa pergunta, né? Quantas pessoas trabalham atualmente com você? Qual que é a demanda de trabalho, né? Para entender também. Sim, então, nós temos três profissionais, né? Que são fixos, né? E agora contratamos mais 2 temporários para essa data do ano. E freelancers, né, que trabalham finais de semana, a gente tem em média aí, nessa época do ano, uma média de 50 pessoas por semana que trabalham, né, indiretamente, né, na empresa. Ótimo. Márcio, eu acredito que você tem ótimas facas de qualidade, como um bom churrasqueiro, né? Com certeza. Pois é, então. E aí, né, a gente precisa ser, né, e precisamos ser próprias para as atividades, né, Márcio? Como a gente está falando, precisa ser ótimas para a gente fazer um bom churrasco, né? Então, a gente vai falar exatamente desse mercado, viu, de facas, mas é mais conhecido como cutelaria. Você já ouviu falar? A repórter Tamires Vick, que está com um profissional da área, vai contar um pouquinho pra gente. Tami, muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Conta mais aí pra gente. Perfeito. Oi, Fernanda. Oi também para você que está assistindo agora o Estação Mercado. E é isso mesmo, Fer, vocês estão falando sobre o mercado do churrasco, né? E existem várias outras profissões, vários outros nichos que são influenciados por esse mercado. E a gente vai falar então da cutelaria, que seria então exatamente essa arte, né? Essa técnica da fabricação, da confecção de facas, e por isso a gente trouxe um especialista no assunto. A gente vai conversar aqui com o Anderson Fernandes. Anderson, muito obrigada por vir conversar com a gente, viu? Olá, Tamires, eu que agradeço. Perfeito. E conta pra gente, Anderson, o mercado do churrasco realmente influencia também a cutelaria? Sim, com certeza. Na verdade, a busca por facas, eles sempre buscam
quem é consumidor busca por facas de forma geral, mas a busca de maior número é para quem é churrasqueiro. Churrasqueiros profissionais e churrasqueiros, diria até quem mais número para quem é churrasqueiro de final de semana. Aquele cara que tem família e quer uma faca legal e boa para cortar aquela carne, aquele churrasco junto com a família. Perfeito. E Anderson, você até trouxe aqui, né, algumas facas que são usadas por churrasqueiros. Eu queria que você pegasse para a gente poder mostrar ali para o pessoal que está assistindo a gente aqui no Estação Mercado. Explica para a gente por que essa faca, então, ela seria usada, né, por um churrasqueiro, por que ela é boa para quem trabalha com isso? Sim, no caso dessa daqui, a gente chama de picanheira, né? Ela é bem parecida com aquela faca que o pessoal, que são os açougueiros, usam, né? Enquanto eles fazem o corte da carne. O cabo, ele é um pouco mais anatômico do que as facas normais que o pessoal compra no mercado. E o desenho da lâmina também, né? Ela facilita muito o corte por ter essa parte reta. E tem essa parte aqui que é uma barriga que ajuda no que a gente chama de arremate final, né? Quando é feito o corte final de uma peça de carne grande ou média. Perfeito. Então, realmente, a sua maior procura, né? Você estava me contando aqui nos bastidores que você já trabalha com cutelaria há aproximadamente 5 anos e a sua maior procura atualmente é por esse pessoal que trabalha, né, com churrascaria, pelos churrasqueiros. Exatamente. O pessoal gosta muito de fazer churrasco, né? O Brasil está entre o povo que mais gosta de fazer churrasco no mundo. Tem grandes eventos em Goiás, lá no Pará também. Então, o pessoal gosta de comprar facas por 2 objetivos principais, né? Eles querem desempenho, uma faca artesanal que tenha bom desempenho, e uma faca artesanal que também ela possa ser personalizada, né? Então, ele escolhe o cabo, o tipo de madeira, o tipo de lâmina, e aí ele acaba ficando mais satisfeito com o produto final. Tá certo. E Anderson, conta pra gente, como é que foi que você percebeu, né, esse nicho, essa necessidade do mercado e decidiu, então, trabalhar com cutelaria? Conta pra gente um pouquinho. Então, tudo começou quando meu pai ele precisava que fosse colocado um cabo numa faca, né? Então ele sabia que eu gostava de mexer com algumas coisas e tudo mais, pediu para que eu colocasse na faca dele. Fiz algumas pesquisas no Google e tudo mais, aí eu fiz a instalação para ele e tudo mais. Como eu já tinha feito algumas pesquisas no Google, achei interessante olhar as facas artesanais e resolvi produzir uma para mim. Então produzi uma, a primeira levou uns 32 dias para conseguir terminar, e quando eu finalizei ela, o meu sogro acabou vendendo ela meio que sem querer. E depois que ele vendeu essa primeira faca, eu continuei vendendo e estou vendendo até hoje. Perfeito, muito legal o seu trabalho, Anderson, muito obrigada pelas informações, viu? Então a gente já vai voltando para o estúdio. Gente, o que vocês acharam aí de saber então um pouco mais sobre a cutelaria? Ah, que demais, Vicky. Obrigada, Tami. Obrigada, Tamires. Vicky, obrigada, Anderson Fernandes, viu, pela participação de vocês aqui. Muito interessante essa área, né? É bonita, bela, né? Super artesanal, né? Diferente, ter uma faca com a sua cara, né, Márcio? Você tem o seu xodózinho ali, né? Tenho sim, com certeza. Personalizada, bonitinha. Antes da gente ir pro intervalo, eu queria que você contasse um pouquinho se a gente precisa de especializações, de cursos, né, para as pessoas se profissionalizarem nessa área, o que elas precisam procurar aí, para quem quer entrar já nessa área aí. Então, quando eu comecei, né, primeiramente, que era uma empresa, eu tive que fazer o Sebrae, né? Uhum. Realmente eu fiz uns 3 ou 4 cursos lá na época. E depois assistindo vários vídeos. Na minha época, quem fazia o sucesso todo lá era o Marcos Bassi. Então, assistia muitos vídeos deles e tal, e praticava, porque sempre estava fazendo churrasco. Hoje em dia, tem vários cursos, né, pela internet aí, né, tem alguns presenciais também em São Paulo, mas vendo um pouquinho e praticando. Só assim consegue fazer um belo churrasco. E a gente vai ter a participação do Sebrae aqui no nosso programa, viu, no terceiro bloco. Então a gente vai ter essas dicas aí, ó, que o Márcio usou na época, você também vai ter aí em casa, viu? Márcio, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, viu? Mas, ó, a gente continua no próximo bloco, porque ainda tem muito assunto sobre esse mercado aqui no programa, viu? Olha só. Depois do intervalo, você não pode perder a repórter Vanessa Nascimento como churrasqueira por um dia. Será que ela acertou o ponto da carne? O Estação Mercado volta já. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje o tema é sobre o mercado de churrasco. Olha só, o queridinho dos fins de semana das famílias. E hoje, no quadro Jovem do Dia, a repórter Vanessa Nascimento vestiu o avental e afiou a faca para viver a experiência de churrasqueira profissional. E quem a ajudou nessa missão, olha, uma pessoa que eu conheço muito bem e que trabalha há muitos anos nessa área. Quer saber quem é?
Então, vamos acompanhar juntos? Vem comigo. Oi, Fernanda! E o job do dia de hoje, eu vou aprender a fazer churrasco. Comer churrasco eu já sei, né? Agora, quem vai me ensinar? Seu Júlio. É fácil fazer churrasco? Nossa, vai ver. Tranquilo, tranquilo. Mas quanto tempo o senhor tem de experiência? 30 anos só. 30 anos é tranquilo, tranquilo. É a primeira vez que eu vou fazer isso e a gente vai começar abrindo o saco de carvão, né? Tem alguma técnica, tem um segredo, seu Júlio? Se nós dar sorte, só puxar o cordãozinho é tudo. Tomara que dê sorte no carvão, né? Não necessariamente, né? Porque comigo tudo pode acontecer. Não é que rasga com a mão mesmo. Então, ó, seu Júlio vai me ensinar a acender a churrasqueira, a colocar a carne na grelha, a cortar a carne e acertar o ponto. Combinado? A gente começa então com o carvão. Como que faz, seu Júlio? Ó, vê se vem aqui e corta. Se der sorte, você puxa aqui. Puxa esse... Não, aqui, ó. O fiozinho? Então tem uma técnica para abrir sai. O carvão. Abrir o carvão. Agora geralmente não tá assim. Peraí. Ah, não é só pôr lá na churrasqueira? Não, você rasga aqui, ó. Um pedaço. Mão já tá ficando preta. É, assim que é bom. Rasga um pedacinho aqui, ó. Não é para acender com coisa. Só se eu colocar no fundo aqui, vem cá, no fundo da churrasqueira, agora você pode ligar o carvão. Fundo da churrasqueira, eu vou chamar o cinegrafista para vir aqui. E a gente coloca o carvão aqui em cima, né? Seu Júlio, mas por que colocou esse papel ali na churrasqueira? Esse papel aqui para segurar o óleo que você vai despejar para não descer para a churrasqueira. O óleo que vai sujar em cima do carvão vai parar no papel. Tá, então para quem tá em casa, a primeira coisa, para acender a churrasqueira, eu vou precisar de óleo de cozinha, esse que a gente cozinha, e álcool que tem em casa. Isso. Só que eu já vi em supermercado o carvão que vem com um acendedor. Funciona também? Funciona, mas um detalhe. Se você fazer só com acendedor, costuma não dar certo você ficar sem acendedor. Ah, então é bom molhar o óleo, o álcool e daí depois põe fogo no acendedor. Álcool, carvão molhado, agora o teste de fogo. Crianças, não brinquem com fósforo, vou riscar de longe, né, seu Júlio? Quer dizer, não pode quebrar o fósforo. Pode ser muito longe também, não. Não, mais ou menos, aqui. Pode chegar. Ó! Viu? Enquanto a churrasqueira tá acendendo pra ficar no braseiro, a gente vai abrir a carne. Cortar os bifes. Qual que é o segredo da carne? Tem um segredo? Pode ser qualquer carne? Não, isso é carne para churrasco. Carne para churrasco. Não vai comprar músculo para assar, né? Não. Então, quais são as carnes que a gente usa para churrasco, seu Júlio? Picanha, alcatra, contrafilé, fraldinha e alcatra. Mas a fraldinha ainda tem um segredo, né? Fraldinha tem muita fibra, né? Por que tem isso? É para conservar a carne? Essa salmoura vem da própria carne. Depois que você tirar essa salmoura, se você não usar, a carne estraga. Ah, tá. Então, a carne, se ela tiver isso daqui no supermercado, é porque é uma carne boa. Carne boa. Se não tiver, tá ruim. Tem um segredo para cortar a carne, a distância, por onde? O certo seria o jeito que você tá cortando aí. Só que é assim, tá vendo? Tá. Um dedo no máximo. Espessura de um dedo, porque isso daqui também não demora muito, né? Seu Júlio, carne já tá cortada, aqui pra bem passada, aqui pro ponto e pra mal passada. Tô vendo que tem sal grosso aqui, cadê o alho e a cebola? Se não se usa tempero nenhum em carne vermelha, só sal grosso. Carne vermelha, só sal grosso. Primeiro segredo. Primeiro segredo. Eu já posso temperar ela aqui? Você só vai passar sal nela que você for pôr na churrasqueira. Você põe na grelha, coloca o sal e põe na churrasqueira. Segundo segredo, hein? Senão eu vou salgar a carne. Seu Júlio, aqui eu vou colocar ela mais embaixo, porque é uma carne bem passada. Bem passada. Se eu fosse fazer uma carne mal passada, seria um pouquinho mais alto? Não, você tem que tirar essa primeiro sair. Tem que estar quente a churrasqueira, você não pode colocar aqui em cima, não. O que acontece? A parte de cima está fria, a carne vai pegar mais sal. Em média, quanto tempo demora? Não está muito quente não, mas é mais de 10 minutos. 10 minutos? Em média, 10 minutos. A gente vai acelerar o processo aqui para você. Você quer aprender a cortar agora? Agora eu quero aprender a cortar. Esse é o pedaço bem passado. É para estar bem passado, né? O jeito que quiser. Mas em casa, tem uma carne que... Você contrafilé por qualquer lado é lado. Tá. Pedacinhos assim ou menores? Pode ser menor. Gente, uma mulher é açougueira, você vê? Bem passada, mas não significa que está esturricada, não, né, seu Júlio? Não, esturricada ninguém come. Vamos ver se ficou boa essa daqui. Ver. Olha, beleza, não tá? Chique. Júlio, pega aí. Não, vê se tá bom. Não, experimenta, eu tenho que falar se a carne tá boa pra mim. Ele é fitness, não come gordura. Não, ó. Ficou boa?
Chique. Boa churrasqueira? Agora é o momento da carne mal passada, aquela bem suculenta. Seu Júlio, ficou boa. Eu gostei. Não, tá boa mesmo. Deixa eu ver, experimenta aí, vê se tá bom. A diferença só que tem uma coisa, senão eu prestei atenção. Ela ficou um pouquinho mais salgada, você bateu, tinha que bater demais. Ela ficou boa. Tá, então pela primeira vez, Não, tá ótima. ficou um pouquinho salgada, mas ficou boa. Não tá salgado, tá? Isso Tá é melhor. saborosa. Saborosa. Pra quem gosta de um pouquinho de sal a mais. Agora, quem tem pressão alta, daí não contrata a Vanessa. Seu Júlio, posso trabalhar com o senhor no próximo churrasco? Tá contratada. Tô contratada? Fernanda, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conhecer seu pai, adorei fazer churrasco por um dia. Eu mesmo que lá em casa agora vão me contratar pra fazer churrasco também. A gente vai terminar aqui. Eu fico por aqui porque agora eu vou comer essa carninha. Tchau, tchau. Aí, hein, pai, agora tem mais uma nova companheira aí pra ir pros churrascos, né? Só não pode comer tanto, né? Olha aí, hein, marmita não, ô, Vanessa. Pra quem não come marmita e não frita nem ovo, até que você saiu bem, hein, Vanessa. Agora a gente já tem uma pessoa, então, pra chamar você pros churrascos, os próximos eventos. Fica a dica aí. Obrigada, pai, te amo. Márcio, ó, você conhece muito bem meu pai, né? Conheço. Trabalhou juntos, né, há um tempo aí também, Sim, né? Bacana. sim. Não tem como não conhecer, né, Não as tem pessoas como. Seu dessa pai área, né? nessa área é um profissional muito antigo e muito bom, por sinal, muito bom mesmo. Obrigada, modéstia à parte é mesmo. E, ó, queria que você contasse pra gente, então, Márcio, dando as dicas finais pro pessoal aí, se tratando de churrasco, né, acabam envolvendo gostos peculiares, aí você acaba lidando com o público o tempo todo, né, como é que Sim. lidar com essas críticas, né, com esses trabalhos, você tem as técnicas que você acabou agregando com o passar do tempo, né, você falou do Sebrae, como é que te ajudou aí nesse começo também? Fala um pouquinho. Então, a maior dificuldade minha, na verdade, na época, como eu trabalhei com açougue muitos anos, não era nem o corte da carne, nem aprender a assar, isso eu já sabia bastante. A maior dificuldade seria mexer com as finanças da empresa, né? Então, o curso do Sebrae, para mim, foi fundamental. Eu e a minha esposa fizemos e foi o início de tudo, né? Onde tudo começou e a gente aprendeu a fazer tudo, né? Aí ficou completo. E aí, então, os cursos do Sebrae, essa parte financeira, foi primordial para você começar o mercado, tá? Exatamente. Ótimo. E os principais conselhos, assim, que você daria, mais assim, por exemplo, então, ter uma boa faca, né, como a gente falou aqui. Sim. Quais os primeiros equipamentos ali para quem quer começar a fazer um churrasco ali em algum evento, né, em alguma festa? Sim, então, a faca é primordial, né, para fazer um corte, né, então isso é fundamental, né, para o churrasqueiro que quer começar aí. E também você ter o material certo, né, são as louças que a gente tem que oferecer para os clientes, que a pessoa já não quer usar, de repente, a dela para fazer o churrasco. Eventos grandes, por exemplo, a gente tem que ter todos esses apetrechos aí. Louças, talheres, enfim. Uma boa tábua. Geral, uma boa tábua. Para manter a carne aquecida, richô. Richô, né? Durante o evento, eventos grandes, precisa de richô, né? Um richô de arroz, um richô das carnes, para colocar tudo separadinho. Isso é fundamental. E manter uma vestimenta também, né? Sempre bem, Com porque certeza. você está mexendo Você com tá alimento, mexendo com né? alimento. Exatamente. Tem que estar muito bem vestido, né? Luvas, né? Quem está mexendo com as carnes ali. E o atendimento ao público, né? Isso é fundamental numa empresa, né? Você ter um bom contato com o seu cliente, respeitar, né? Realmente oferecer o que você está, né, mostrando para ele ali, né? Sim. Jamais querer enganar o cliente. E as redes sociais, né, é um diferencial também, ainda continua sendo, né, para você se diferenciar de tantos ainda tem concorrentes, né, assim, mas nem tanto, né, dá para ver qual que é profissional, qual não é, sim, né? Sim, bastante. Dá pra gente saber. Mas as redes sociais hoje é fundamental. Ajuda bastante, Eu né? falo que é 90% hoje, você Que tem que aparecer. Exato. Com certeza. Márcio, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por estar presente nesse momento esse programa tão especial, tendo meu pai, tendo você, viu? Bacana. Obrigada mesmo, viu, por dar essas dicas para todo mundo aí para entrar no mercado, viu? Tá, sucesso. Muito obrigado. Obrigada. Ó, gente, você que está nos assistindo, dá uma olhada no que você vai ver ainda no próximo bloco aqui do Estação Mercado. Depois do intervalo, vamos saber mais com o Sebrae sobre como se profissionalizar no mercado de churrasco. Não saia daí!
Voltamos com a Estação Mercado. No programa de hoje falamos sobre a profissão de churrasqueiro. E para embarcar nessa profissão, vamos conversar com a porta-voz do Sebrae, Natália Sirobaba. Natália, obrigada, viu, pela sua atenção aqui com a gente agora no Estação Mercado. Queria saber de você quais são as boas práticas, né, de gestão e marketing, né, que os profissionais de churrasco devem adotar para ter sucesso aí nessa área. Olá, pessoal. A gente tem um mercado muito importante, né, um mercado que está em pleno crescimento, que é o mercado tanto de churrasco quanto de encontros, né? É um mercado que tem crescido aí 40%, né? Cresceu de 2021 para 2022 40%, e a gente tem certeza que do ano passado para esse também continua em crescimento. Existe algo dentro do Sebrae que a gente costuma priorizar nos nossos atendimentos, que é o planejamento. Às vezes o empresário ele gosta do que ele faz, então, por exemplo, eu vou abrir um churrasco em casa, né? Eu vou oferecer um serviço de churrasco em casa, ou eu vou abrir um restaurante, uma steakhouse, uma churrascaria, ou um espetinho, qualquer que envolva, né, a temática de churrasco, porque eu gosto de receber os amigos, eu gosto de assar uma carne, e eu acho que eu posso fazer isso e ganhar dinheiro, né? Mas não é para jogar um balde de água fria em ninguém, né, de jeito nenhum, mas existe uma necessidade de profissionalização quando a gente encara isso como algo que vai ser remunerado, né, que a gente vai receber, que de repente a renda da família vai depender disso. Então, o primeiro passo é realmente pensar em um plano de negócios, né? A gente não tem como fugir do plano de negócios. É preciso entender, dentro do plano de negócios, qual é o ponto comercial que a gente vai abrir, por exemplo. Então, tem estacionamento, tem uma facilidade de fluxo. O público-alvo, né? Você já definiu o seu público-alvo, ele está por ali, ele vai até o local, ele se desloca para fazer uma refeição no seu estabelecimento, por exemplo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente fala bastante de persona também, que é trazer para uma ou mais pessoas, né? A gente cria uma persona para entender qual é aquele público. Então, é diferente de eu falar, por exemplo, que o público tem 40 a 60 anos, quando eu falo que o meu público, que a minha persona, perdão, é uma pessoa de 45 anos, que trabalha em tal local, que tem tantos filhos. Quando eu faço uma comunicação, eu consigo fazer mais direta se eu imagino já a persona. Então, isso também consta no plano de negócios, consta toda a parte financeira, né, que foi muito bem trazido anteriormente, no bloco anterior, né? A gente precisa saber fazer uma ficha técnica do nosso prato, do que a gente está servindo. Então, quanto custa a carne? Custa R$45 o quilo, eu consigo uma excelente carne e eu acho que eu posso cobrar R$90 pelo quilo, meu preço de venda. Mas, né, muitas vezes o empresário esquece que também tem outros custos que incidem dentro da formação de preço daquele prato, como, por exemplo, o valor do aluguel, o valor do prolabore dele, o valor do funcionário que vai trabalhar junto com ele, o valor da água, da luz, do gás, do carvão, enfim, tudo isso tem que compor o preço daquele prato ou daquele quilo de carne que ele vai servir. Então, a gente precisa saber fazer uma ficha técnica, precisa colocar isso, precisa saber fazer um DRE, que é o demonstrativo de resultado. Todo mês a gente vai saber se a empresa está dando resultado positivo, negativo. Todo mês a gente vai saber qual é o ponto de equilíbrio. Então, eu preciso, por exemplo, faturar R$15 mil para pagar todos os meus custos. Então, R$15 mil é o meu ponto de equilíbrio. Eu tenho que saber isso, né? E eu só sei disso fazendo controles e fazendo um acompanhamento financeiro, incluindo o fluxo de caixa aí. Então, toda essa parte financeira faz parte, né, da gestão da empresa, toda a parte de marketing, o acompanhamento, né, dos indicadores de marketing. Às vezes o empresário acha que é só contratar uma agência e deixar que a agência tome conta. E não acompanha as métricas, não acompanha o retorno daquilo, né, não acompanha qual é o resultado que essas ações de marketing, que o impulsionamento que ele faz, o tráfego pago, está surtindo de efeito. E ele precisa acompanhar, né? Ele precisa ter isso na mão.
Fora isso, a gente fala muito também, né, dentro do plano de negócio do Canva, sobre parcerias. Então, quais são as parcerias que esse empresário vai buscar, né, dentro do mercado? Hoje há uma tendência muito grande dentro da alimentação de trabalhar com collabs. Então, às vezes, pode surgir uma colaboração de uma empresa focada em churrasco com uma empresa, por exemplo, que trabalha com doces, para fazer um atendimento completo dentro de uma refeição para o cliente. As collabs hoje são muito comuns. A gente vai, por exemplo, em São Paulo, a gente vê a Lupo trazendo café, vendendo café da Nescafé, por exemplo, dentro da mesma loja, né? Então, são collabs. A gente fala bastante de fornecedores com os empresários, como que o empresário garante padrão, como que ele garante um bom custo-benefício do prato que ele está servindo, como que ele garante segurança alimentar. Tem que começar lá do fornecedor dele, né? Tem que ter uma empresa certificada, tem que ser uma empresa que vai fornecer uma matéria-prima de qualidade, porque dentro de alimentação também não existe mágica. Você começa com um bom insumo para terminar com um bom prato para o cliente, né? Não dá para a gente pegar um insumo de qualidade duvidosa e querer transformar em um prato muito bom. Não existe essa mágica, né? Então, o desenvolvimento de marca também, a gente fala muito no plano de negócios. A marca, quando o empresário olha a marca que ele vai desenvolver, as cores, tudo que ele quer transparecer com relação ao que ele vai servir, né? Por exemplo, um atendimento de churrasco mais simples, mais requintado, mais popular. Tudo isso vai estar nas cores, na grafia da marca do empresário, né? E hoje existem profissionais que são experientes e qualificados, inclusive, para fazer isso. Além disso, ele tem que pensar em inovações de mercado, ele tem que pensar em estratégias de fidelização do cliente, ele tem que pensar em canais de entrega. É bastante coisa que o empresário tem que pensar. E por fim... Já vai ter que encerrar o programa, infelizmente, mas olha, agradeço muitíssimo as suas dicas. Você respondeu todas as minhas perguntas que eu já ia fazer, você já foi respondendo tudo. Muito obrigada, viu, pela sua participação, tá? Imagina, é um prazer. Ótimo, de verdade. O Estação Mercado, olha só, gente, de hoje chega ao fim, mas a gente continua se vendo pelas nossas redes sociais, viu? O endereço está aí aparecendo na tela. E quero agradecer ao nosso parceiro aqui, intérprete de Libras, Luiz Fernando. Luiz, muito obrigada, viu? Você ficou com a gente aqui no programa de hoje. Então, conto com a sua companhia no próximo Estação Mercado. Tchau!